o Filho de Deus. Nesta noite eu gostaria de refletir com a amada igreja sobre o louvor de quem é agraciado, baseado na canção de Maria, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Se você puder abrir a sua Bíblia, a manter aberta em nome do Senhor Jesus. Nós iremos ler alguns versículos e extrair algumas lições dessa serva do Senhor que esteve à disposição de Deus para essa missão tão nobre. De todas as mães, a mãe que tem mais relevância, a mãe que se sobressai pela honra de poder gerar o Filho de Deus, Maria. Nós iremos refletir então nessa noite em nome de Jesus, capítulo 1, versículos 46 ao versículo 55. Todos encontraram? Mesmo sentados em reverência, disse Maria, versículo 46, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o poderoso, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu poderosamente, dispersou os que no coração cultivavam pensamentos soberbos. Tirou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ajudou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque estamos reunidos aqui com a Tua igreja. Fala conosco pela Tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Maria, nesse exato momento, ela já havia sido visitada pelo anjo Gabriel. Esse anjo veio trazer uma boa notícia para ela, uma notícia de que ela daria à luz aquele do qual a profecia do Antigo Testamento afirmava que iria esmagar a cabeça de Satanás. Ela já havia recebido essa notícia de que ela geraria o Filho de Deus e que todas as promessas iriam, a partir daquele momento, iriam se cumprir cabalmente, através da sua vida e da sua disponibilidade. Nós observamos no texto sagrado que antecedendo a este acontecimento, o mesmo anjo, o anjo Gabriel, já havia aparecido a Zacarias, o sacerdote, do qual era casado com Isabel, prima de Maria, e eles já eram avançados em idade. E Deus também fala através daquele anjo que eles iriam conceber e ter um filho. Esse filho se chamaria João Batista, seria o primo, meio primo do Senhor Jesus Cristo. E Deus também está então trazendo essa bênção. E o anjo vai falar que Deus então irá trazer o espírito de Elias adiante de João Batista, concedendo ou trazendo o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria do justo. De forma que Deus está nesse exato momento preparando um ambiente na história para que haja uma transformação e um objetivo que Deus já tinha antes da fundação do mundo, trazer uma vida que iria trazer libertação a todos os cativos e oprimidos pelo pecado. Maria, então, sabendo dessa informação, se dirige para visitar a sua prima Isabel. Ela já estava grávida durante 6 meses e ao receber a visita de Maria, Isabel, cheia do Espírito Santo, ela vai proclamar em alta voz a chegada do Salvador e a abençoou. Neste momento da história, Deus está dedicado a 2 mulheres. 2 mulheres, uma que já era anciã, avançada em idades e não poderia gerar filhos. Outra, uma jovem
que era moça, não tinha tido nenhuma relação com nenhum homem, e que pela ação soberana do Espírito Santo iria conceber e iria gerar duas mulheres humildes, sem relevância na sociedade, em locais sem nenhum prestígio. Deus está atento agora para que os projetos deles, os seus decretos, se cumpram através dessas duas mulheres, Isabel e Maria. Lucas, o autor deste evangelho, vai descrever essas mulheres como mulheres de fé. Mulheres que acatam a essa profecia, né, dada a elas, e elas creem que Deus então irá realizar aquela grande obra. Parece que a coisa que mais impressiona Lucas é de fato que a singeleza e a alegre humildade dessas mulheres em se submeter ao Deus magnífico vem à tona, e ele escreve dando relevância a essa situação. É óbvio que Lucas, ele não presenciou esse momento. Ele possivelmente buscou testemunhas, como o texto sagrado vai afirmar. E ele então relatou aquilo que possivelmente aquelas mulheres e aqueles que acompanharam essa situação observaram este acontecimento. É bem verdade também que Maria, por ter essa relevância para o cristianismo, ou a colocam em uma posição de superestimação ou de subestimação. Nós precisamos, acima de todas as coisas, falar o que a Bíblia fala a respeito desta mulher de Deus. Quem era Maria? Maria era uma jovem entre 12 e 14 anos, que ainda não havia conhecido nenhum homem, e estava prometida em casamento para José. O noivado naquela época era tão sério que só poderia ser desfeito através de uma carta de divórcio. Ela era de Nazaré, um vilarejo, como já mencionado, sem nenhuma consideração ou prestígio na sociedade. Antigamente remontavam aquele vilarejo como sendo muito pequeno, mas ainda consideravam que existia entre 1.600 e 2.000 pessoas. Estudos mais recentes vão demonstrar que só existiam aproximadamente 600 pessoas naquele vilarejo. Maria também, ela era agraciada por Deus, conforme Lucas capítulo 1, versículo 28. Ela não era a fonte da graça, mas ela era agraciada por Deus. E Deus, com frequência, encorajava aqueles que o chamavam para uma missão, afirmando o seguinte: o Senhor é contigo. O mesmo ele afirma no capítulo 1, versículo 28. Saudações como salve era comum também naquela época. Porém, para dar uma saudação como essa, era necessário que a pessoa tivesse uma relevância na sociedade, coisa que Maria, ela não tinha. Era muito jovem, nem casada ela era, mas era uma honraria que Deus estava fazendo através do anjo. Maria também, ela era disponível para Deus. No capítulo 1, versículo 38, vai dizer: disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, e o anjo o deixou. Eu quero que você pare para refletir um pouco a situação de Maria nesse contexto social, em que ela estava recebendo em seu ventre o cumprimento de uma profecia. Porém, ela ainda não era casada, não havia conhecido um homem, e agora então ela precisa passar por toda essa situação, crendo unicamente no Senhor, que o Deus que faz as promessas, o Deus que fala, é o Deus também que se responsabiliza para que se cumpra cabalmente conforme Ele disse. João, inclusive, atemorizado pela notícia e não querendo difamar a sua esposa, ele tenta deixar a sua esposa, futura esposa. E é bem verdade que o anjo aparece para ele também, para que ele recue e que ele permaneça ao lado de Maria. Ou seja, existia uma pressão social que agora viria sobre a vida dessa jovem, entre 12 e entre 14 anos, mãe do Filho de Deus, que agora
pelo Espírito Santo havia gerado, e existia uma grande responsabilidade sobre a sua vida. Quem Maria era? E quem Maria não era? Primeiramente, Maria, ela não é a mãe de Deus. No primeiro concílio de Éfeso, por volta de 431 depois de Cristo, o dogma mãe de Deus foi proclamado, porém a palavra do Senhor refuta completamente esta afirmação, porque Jesus, ele é pré-existente, ele não veio a existir. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer isso: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ainda em João capítulo 8, versículo 58, Jesus vai dizer: em verdade vos digo que antes de Abraão eu sou. O Senhor Jesus, existe as suas duas naturezas, Deus homem, né? O Senhor que foi manifesto aqui nessa terra em matéria, mas o Deus que é Espírito, que estava com o Pai lá na fundação do mundo, acompanhando toda aquela criação. Portanto, Maria, ela não é a mãe de Deus. Maria também não é imaculada, pois ela se alegrou em Deus, o seu Salvador. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos afirma que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Portanto, ela não pode ser considerada como imaculada, porque ela também havia pecado. Maria também não é a mediadora ou intercessora, pois precisaria ter atributos incomunicáveis de Deus, como onipotência, onipresença e onisciência. A palavra também refuta esta afirmativa em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Romanos 8, 34 vai afirmar que ele morreu, ressuscitou e agora está à direita de Deus intercedendo por nós. Maria também, ela não é corredentora, porque segundo Atos, capítulo 4, versículo 12, vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Maria também teve outros filhos, conforme Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Meus amados, quando Maria ouve aquela saudação de Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Perceba que a colocação dela não é de superestimar, nem de subestimar Maria, mas entre as mulheres, bendita és tu. Maria então irrompe nesta canção de louvor e adoração a Deus que nós acabamos de ler, conhecido como Magnificat. Essa expressão de adoração vem da Vulgata Latina, que diz respeito à primeira frase deste versículo: engrandece minha alma ao Senhor. Baseado no louvor de Maria, então nós iremos refletir sobre o louvor de quem é agraciado. Existem agraciados em nosso meio, pessoas que foram alcançadas por uma graça especial, pessoas que não mereciam estar onde estão, mas pelo favor imerecido dele, hoje você está na sua presença. É sobre isso que nós iremos meditar nesta noite. Primeiro ponto que eu quero destacar na reflexão desta noite é que Deus, ele olhou para nós, assim como Deus, ele olhou para Maria. O versículo 48 vai nos dizer, vamos ler o versículo anterior: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Inicialmente ela está exultando ao Senhor, se alegrando diante de Deus, e agora ela começa a descrever o porquê.
Quais são os motivos pelo qual ela está exaltando a Deus? Você tem motivos para exaltar a Deus? Você tem motivos em uma noite como essa, em uma ministração da ceia que logo mais iremos participar, você tem motivos para engrandecer, exaltar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Maria, sim, de fato, ela foi objeto da imerecida graça de Deus que a alcançou, assim como nós também. Imerecida graça que se manifestou. E é importante ressaltar que todas as jovens de Israel aguardavam o cumprimento de uma profecia. Que profecia era essa? Se encontra em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, a virgem engravidará e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Portanto, todas as jovens, todas as virgens, todas aquelas meninas que conheciam a palavra de Deus estavam na expectativa, estavam aguardando o cumprimento dessa profecia, estavam atentas, e cada vez que alguém estava gestante, perguntavam-se possivelmente, será que ela é a mãe do Messias? Do Deus Emanuel, o Deus conosco? Será que é ela? Será que eu a conheço? Será que serei eu? Maria, ela é alvo dessa graça e desse favor de Deus. Havia razão para que ela exultasse. Havia motivos de sobra para que ela se alegrasse diante do Senhor. Imagine você, mulher, recebendo essa graça. Imagine você, mulher, recebendo um anjo na sua casa e afirmando aquilo que Maria ouvira, que ela iria ser a mãe do Filho de Deus. Que coisa grandiosa e especial. Ela foi escolhida dentre todas as jovens, dentre todas as que estavam em Israel, ela foi a escolhida, ela foi a agraciada. E ela foi agraciada com o Filho de Deus que veio com uma missão, a missão de trazer a libertação, de salvar, sabe, de transformar a vida dos pecadores que nele creem. Ainda hoje, meus amados, Deus escolhe pessoas humildes, pessoas simples, como eu e você, para grandes missões. Você crê nisso? Ainda hoje, Deus separa pessoas que não têm grande notoriedade, assim como Isabel, assim como Maria, para assumir uma grande responsabilidade que só Ele sabe o que irá fazer através da tua vida. Portanto, neste momento, Maria ela está atenta e está agradecendo ao Senhor, porque o Senhor olhou para ela, a sua situação de pequenez, ela vai afirmar, pois olhou para a humildade da sua serva. Algumas versões vai dizer, porque o Senhor atentou para a baixeza da sua serva. O Senhor olhou. O Salmo 113 vai dizer que Deus está acima dos céus e se curva para ver os filhos dos homens. Um dia Ele olhou para mim e para você. Um dia Ele teve misericórdia de mim e de você. E em nós já existia um projeto maravilhoso para ser trilhado, do qual nós não imaginávamos, do qual nós simplesmente em nossos melhores planos ou projetos poderíamos esperar que acontecesse. A salvação das nossas vidas, a transformação da nossa casa, a nossa conduta, viver para o louvor da sua glória. Um dia também o Senhor olhou para nós, assim como olhou para Maria, assim como olhou para Isabel, e atentou para a nossa história, e mudou a nossa sorte. Se não tivesse ocorrido aquele advento, com certeza os planos de Maria não estavam nunca em imaginar que um anjo aparecesse, apesar delas aguardarem o cumprimento da profecia. Mas engravidar, não estava casada, saiu do percurso, saiu daquilo que ela planejara. Quantas vezes Deus confia algo a nós, que nós precisamos sair do percurso e do trajeto, que nós estamos traçando para as nossas vidas, mas que nós precisamos depender dEle.
Porque o Deus que olha para nós lá do céu, o Deus que sabe das nossas falhas e das nossas limitações, assim como Maria não era perfeita, era uma pecadora também, mas que foi alvo dessa graça, da mesma forma o Senhor olha para nós e faz planos maravilhosos, e faz coisas grandiosas. Será que se Deus fosse escolher pessoas perfeitas, pessoas preparadas, eu e você estaríamos aqui? Eu não estaria, eu tenho certeza disso. Mas glória a Deus, porque Ele chama pessoas como eu e como você. Pessoas que ainda precisam ser tratadas e ser trabalhadas por Ele, mas só Ele sabe até onde nós iremos chegar com a sua ajuda. Só Ele sabe o que nós iremos fazer através do seu poder em nossas vidas. Nós não sabemos, nós temos uma visão limitada, nós achamos e fazemos planos, mas o executar Ele é de Deus. O executar é de Deus. Você não sabe até onde o seu filho vai chegar, se vai alcançar as nações, se será um grande empresário, se será um homem de Deus para fazer a diferença nessa terra. Você não sabe aonde Deus vai te levar, mesmo ancião ou avançado em idades, o que Ele pode fazer com a sua vida. Porque Ele pode olhar para você e mudar completamente o norte da tua vida. E os planos que Ele tem para cada um de nós são muito melhores e mais preciosos do que aqueles que nós julgamos ser importantes para as nossas vidas. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Loucas para confundir as sábias, fracas para confundir as fortes. É coisa grande demais. É lindo demais essa obra de Deus, que pega alguém que está no monturo, que está, isolado e separado, sem relacionamento com Ele, e o faz assentar entre os príncipes, e assim como foi na história de Mefibosete, que estava abandonado, de uma linhagem real, Deus o resgata e o coloca para se assentar entre os príncipes, todo o resto da sua vida. É a nossa história, é a minha e a tua história, é o que Deus fez. Ele nos pegou, nos tirou de um lamaçal de pecados e reconduziu a rota da nossa vida. Aleluias. Por isso, meus amados, nós precisamos lembrar quem nós éramos em Deus. Porque às vezes a gente esquece. Qual era a minha situação sem Deus? Como eu estava sem o Senhor? Sem Deus, tínhamos uma condição espiritual. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sem Deus, por natureza, também éramos filhos da ira. Sem Deus, tínhamos um destino. Esse destino era distante na eternidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era o inferno. Era o que estava reservado para nós, até que um dia Ele olhou para nós e atentou para a nossa baixeza, atentou para a nossa pequenez, atentou para a nossa humilhação, e a partir de então a nossa história é completamente transformada por causa da sua graça, por causa do seu amor incondicional, por causa da transformação do Espírito Santo gerada em nossos corações, por causa dele. Devemos exaltar o nome dele. E Maria estava fazendo isso porque ela entendia. Deus atentou para a baixeza da sua serva. Deus atentou para a minha história. Porque Maria estava em um ambiente esquecido socialmente. Talvez sem grande expectativa de futuro. Mas Deus, Ele confunde completamente toda a sabedoria humana, e todos aqueles que não são, Ele escolhe para si, para honrar
e para mudar a sua história, e para ser bênção no meio do povo de Deus, e para ser bênção no meio da sua casa e na sociedade. Quem faz isso? Deus. Deus faz isso. Deus faz isso. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Vosso fruto permaneça. O louvor de quem é agraciado é um louvor de alguém que está atento e reconhece que um dia Deus se curvou e olhou para a minha e para a tua história. E porque um dia Ele olhou para nós, a nossa vida foi completamente transformada. E agora nós temos uma vida abundante. Essa vida que já foi conquistada na cruz do Calvário está em nós através do Espírito Santo de Deus. Segundo ponto que eu quero destacar neste cântico de adoração de Maria é que Deus nos fez grandes coisas. Leia comigo novamente os versículos 49 ao 53. Diz assim a palavra do Senhor: pois grandes coisas me fez o poderoso, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu poderosamente, dispersou os que no coração cultivavam pensamentos soberbos, tirou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Deus nos fez grandes coisas. Olha para a tua história. Olha o que Deus fez contigo. A transformação social, a transformação de conduta moral, a transformação espiritual. Olha quanta coisa Deus realizou na tua e na minha vida. Esse cântico de adoração, Maria está reconhecendo que de fato grandes coisas me fez o poderoso. Grandes coisas Ele nos fez. Por isso que nós estamos alegres. Estamos alegres porque Ele operou. Só Ele podia fazer. Só Ele podia. O que Ele fez na nossa vida e na nossa história, cada um tem o seu testemunho e a sua história. Só Ele poderia fazer. E Ele fez, porque Ele é o braço forte, Ele é a mão estendida, é Ele quem realiza as causas impossíveis. É o que afirma no capítulo 1, versículo 37. Pois para Deus nada é impossível. Para Deus não existe impossível. Qual é a causa impossível da tua vida que você acha que não tem mais solução? Estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que pode mudar essa situação e de uma causa impossível torná-la possível. E agir na sua vida, no meio dos seus, abrindo portas aonde não tem portas, trazendo resposta ao teu coração, alívio à alma cansada, trazendo refrigério, renovo, para poder prosseguir, crendo nele, de que Ele irá te conduzir a bom termo e te dará êxito, sucesso, vitória, porque Ele é bom. O versículo 49 vai dizer isso. Afirmar estas verdades, grandes coisas o Senhor me tem feito. Que grandes coisas foram essas? Meus amados, esse é um questionamento, não uma falta de fé. Um questionamento que Maria fez. Em Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35, vai dizer assim: disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá, será chamado Filho de Deus. Que grandes coisas eram essas? Ela não poderia, era impossível, humanamente falando, conceber um filho. E assim como Deus criou todas as coisas do nada, neste exato momento Ele estava gerando um filho no ventre de Maria, criando do nada,
pela ação poderosa do Espírito Santo. A sombra do Onipotente a cobrindo, e ela gerou aquele filho. Por quê? Porque grandes coisas Deus estava fazendo na vida dela. Grandes coisas Deus pode fazer na tua e na minha vida. Você crê? Se creres, verás a glória de Deus. Essa é a ministração que o nosso pastor Antônio Egito ministrou no último culto do ano passado. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Você crê que Deus pode fazer? Você crê que Deus ainda age? Que muda situações, histórias, tempos, e faz prosperar, e faz com que haja sabedoria onde não tem sabedoria, que haja paz onde existe confusão. Deus, Ele tudo pode fazer, porque grandes coisas Ele já tem feito e irá continuar fazendo. Versículo 50. A sua misericórdia estende-se de geração em geração sobre os que o temem. Deus, Ele é misericordioso. Servimos a um Deus misericordioso, meus amados irmãos. As misericórdias do Senhor, nós sabemos muito bem, são as causas de não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus renova as suas misericórdias em nossas vidas. E isso é uma bondade da qual nós não merecemos. Deus, Ele é misericordioso. Ele é compassivo. Ele dá novas oportunidades, novas chances. Ele é um Deus de recomeço. Você serve a um Deus de recomeço. Não sei em qual área da sua vida você já falhou e está falhando. Uma coisa é certa, o Deus a qual nós servimos é um Deus de recomeços, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. Romanos capítulo 9, versículos 14 ao 15 diz assim: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não depende de nós, depende da sua boa mão. Não depende daquilo que eu faço, o quanto eu sou obediente. Se Ele quer estender misericórdia às nossas vidas, essa misericórdia será estendida. E agora então eu vou experimentar de algo que eu não poderia fazer com a força do meu braço. Isso é bondade do nosso Senhor e Salvador. Isso é bondade dEle. E também Maria estava reconhecendo isso. Ele é um Deus misericordioso. De quem? De todos? Não. Daqueles que o temem. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que estão buscando obedecer às suas orientações, que estão buscando uma vida de santidade. Estende-se a todos? Não, a quem Ele quer, sobretudo aqueles que estão buscando fazer aquilo que lhe agrada. Dos versículos 51 ao versículo 53, nós vemos aqui Deus agindo para escolher o inesperado. Deus, meus amados, não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê se tem eloquência, se não tem. O homem vê questões sociais, o homem vê coisas pequenas. Deus vê coisas profundas. Deus vê o nosso coração, porque aqui Ele vai afirmar: com o seu braço agiu poderosamente, dispersou que no coração cultivavam pensamentos soberbos. Quem é capaz de discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem? A palavra de Deus. O homem natural não consegue discernir, mas o espiritual a tudo discerne. Deus, Ele conhece os corações, mas com o seu braço poderoso Ele dispersou aqueles que maquinavam o mal. O braço poderoso do Senhor fez isso. O braço poderoso do Senhor, Ele pode agir na tua e na minha vida. E aquilo que maquinam intencionalmente em seus corações, com motivações erradas, Deus pode desfazer por completo. E aquele que achava que veria sua derrota, ele terá que reconhecer que Deus, Ele está contigo. Que Deus, Ele está contigo. Também vai dizer: tirou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. O
que Deus está fazendo. Aqueles soberbos, aqueles que acham que são alguma coisa, olhem para os dias de hoje. Existe alguma hegemonia mundial? Algum reino que permanece para sempre? Não, porque só existe um reino que é sempre eterno, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que afirma a palavra de Deus no versículo 33, capítulo 1. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado ele não terá fim. O reinado de Deus ele não terá fim. Ele tira quem está no poder, Ele coloca quem Ele quer colocar no poder. Ele coloca, mas Ele também destitui. Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é Deus, abatendo o orgulhoso, o altivo, mas dando graça aos humildes. Aqueles que são quebrantados. Aqui está Maria nessa posição. Ela não almejava e não buscava, mas ela estava na dispensação, aguardando aquilo que Deus então iria fazer. Olha que coisa linda, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Aqueles que eram cheios de bens saíram famintos, mas aqueles que necessitavam tiveram as suas necessidades saciadas, porque esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que faz coisas que o homem não consegue fazer. É o Deus que vê além do que os olhos podem ver. É o Deus que age em favor dos que carecem e necessitam de ajuda. Quando Jesus ele era impulsivo nas suas palavras e nas suas atitudes, contra todos aqueles que eram hipócritas e fariseus. Mas os humildes de espírito, aqueles alcançavam misericórdia da parte do Senhor. Da mesma forma, Deus ele tem misericórdia para com as nossas vidas, porque Deus ele fez, e Deus ele faz, e Deus continuará fazendo grandes coisas em nossas vidas, em nosso meio. Aleluia. Isaías 55:8 vai nos dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Podemos organizar, podemos planejar, podemos ter intenções. Deus sabe o que é melhor para a tua vida, porque Ele tem coisas maiores para mim e para você. Deus ele tem coisas maiores para mim e para a tua vida, portanto, entrega a tua vida nas mãos de Deus. Entrega a tua vida por completo. Tem um louvor que diz: quando tudo deixares no altar. Deixa tudo no altar. Deixa tudo aos pés da cruz de Cristo. Deixa Ele resolver as causas impossíveis, porque Ele quer fazer coisas grandes em nosso meio. Confia, espera, aguarda. O Deus que te conhece, me conhece, prescruta o teu e o meu coração. Ele trará resposta, consolo e encorajamento às nossas vidas. Aleluias. Terceiro ponto que eu destaco é que Deus ele cumpre promessas. Versículo 54 e versículo 55. A palavra do Senhor diz assim: ajudou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre. Em sua oração, Maria louvou a Deus porque estava se cumprindo uma promessa que estava desde Gênesis 3,15, em que o filho da mulher iria esmagar a cabeça de Satanás. Deus havia prometido, estabelece essa aliança com Abraão pelo seu próprio nome, porque não tinha por quem jurar. Essa promessa, com o passar do tempo, ela foi se consolidando, e na vida de Maria, ela estava então gerando o Filho de Deus, porque Deus ele promete e ele cumpre. Deus ele promete, mas Deus ele cumpre. Se foi Deus que falou para você e para mim, Ele vai cumprir. Deus ele tem inúmeras promessas para esta igreja, esta denominação. Muitos duvidam. Eu quero dizer o seguinte, que se foi Deus que falou, Deus irá fazer.
Se foi Deus que falou, Ele irá fazer, porque não depende do homem, não depende de habilidade ou de experiência, depende do braço forte, da mão estendida do nosso Deus em nosso favor, depende dEle. A nós cabe-nos obedecer às suas orientações e à sua palavra. Ele promete e Ele cumpre. Em Gênesis 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, através do seu descendente, através do Senhor Jesus Cristo, todas as famílias seriam abençoadas. O tempo passou, mas a promessa de Deus, ela não mudou. O tempo pode estar passando na sua vida, e você pode até estar conjecturando, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é como o seu pastor que sofre de esquecimento. Ele se lembra do seu nome, da sua história, das promessas que Ele faz na tua vida. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, creia tão somente. Se foi Deus que prometeu, Ele irá cumprir. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Na plenitude dos tempos. Deus tem uma plenitude dos tempos para o cumprimento da promessa na tua vida. Tem um tempo. Existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo determinado. O que eu e você precisamos fazer enquanto essas promessas não se concretizam em nossas vidas, nós devemos continuar crendo, perseverando, buscando a sua face, dependendo do Senhor, não desanimando, não perdendo a fé, mas crendo tão somente. Portanto, creia, continue crendo. Deus, Ele falou, Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração nessa noite. Aguarda o que Deus vai fazer, porque Ele é muito maior do que você possa pedir, pensar ou imaginar. O que Ele tem para tu e para a minha vida é muito maior. Sabemos que o prêmio maior é a redenção das nossas vidas, mas aqui nessa terra, nós somos galardoados por Deus, porque Ele é bom. Ele é bom. Em todo tempo, Ele é bom. Portanto, espere com paciência no Senhor. Ele se inclinará para você e ouvirá o seu clamor. Espere com paciência. Aguarde mais. Deus, Ele vai responder. Não esmoreça na fé. Efésios capítulo 6 vai nos alertar. Depois de haver feito tudo, permaneça firme, inabalável. Permaneça de pé na presença dEle, buscando direção, buscando a sua face, crendo que Ele irá confirmar, responder, orientar aquilo que eu e você precisamos. Então oremos, agradecendo, porque Deus, Ele irá cumprir as suas promessas. Concluindo, meus amados irmãos, a oração de Maria manifestou os seus sentimentos mais profundos de louvor, de gratidão, de humildade, de fidelidade e reconhecimento da misericórdia de Deus. A grande alegria e o êxtase expressados aqui neste cântico demonstram que ela foi agraciada com a grande bênção, coisa que ela não imaginava. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para trazer e fazer uma nova história em nossas vidas. Maria, ela foi muito feliz por ter sido escolhida por Deus para essa nobre e grande missão. Porém nós, meus amados, podemos ser mais bem-aventurados que Maria, como está escrito em Lucas, capítulo 11, versículo 27 e o versículo 28. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia.
Lucas 11, 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, melhor, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Melhor do que a situação de Maria, que recebeu o Filho de Deus em seu ventre, é a condição de quem ouve a sua palavra e obedece e pratica. Melhor condição, mais bem-aventurado, muitos felizes serão aqueles que ouvem, mas que obedecem e praticam a palavra de Deus. Maria foi uma mulher agraciada, mas eu e você, mediante a palavra de Deus, nós temos condições de sermos mais agraciados pelo fato de ouvirmos e obedecermos a sua orientação. Deus, Ele está falando em nosso meio, constantemente, em todo momento, através de louvores, de pregações. Ouça, mas não faça ouvido de mercadores. Ouça e pratique. Ouça e obedeça. Ouça e permita que essa palavra alcance o teu coração de tal forma que haja uma transformação completa e a tua vida seja completamente ressignificada, assim como a vida de Maria, assim como a vida de Isabel, assim como os grandes homens de Deus, assim como os homens desta época que foram alcançados pela sua graça, pelo seu poder, pelos seus projetos e pelos seus decretos, tiveram as suas vidas completamente transformadas. Da mesma forma, Deus, Ele quer fazer